acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, ou pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Amém? Olha que palavra tremenda do apóstolo, dizendo que ele estava escrevendo àqueles irmãos, dizendo que eles deveriam batalhar diligentemente pela fé que foi entregue a eles. Eu queria pensar hoje com vocês no tema batalhando pela fé que nos foi entregue. Batalhando pela fé que nos foi entregue. Tá para sair um filme aí do Steve Spielberg, né? Acho que é isso que fala. Spielberg. Ele está lançando um filme, acho que já lançou, não sei, acho que lançar dia 12, um filme chamado Aliens, a Revelação. Nesse filme, ele está descrevendo que o mundo, haverá uma grande revelação e o mundo vai ficar conhecendo que existem aliens. E o mundo vai ser abalado com essa grande revelação. E ele fez uma matéria dizendo que a igreja cristã, as religiões, o cristianismo, será abalado com a revelação dos aliens, que existem aliens, que vai abalar a fé da igreja. E nesse contexto ainda, houve uma reunião dos Estados Unidos, até citei aqui com os irmãos, e é um fato verídico, é uma realidade, não é fake aqui não. Houve uma reunião da Casa Branca com grandes pastores, porque existem igrejas megas, igrejas com 30 mil pessoas, 40 mil pessoas, e homens que têm um ministério muito grande, fizeram uma reunião para a Casa Branca, alguma liderança lá, dizer para os pastores se prepararem para a grande revelação que será manifesta no mundo, e isso pode abalar a fé da igreja. Existem outros que contestam isso, dizendo que é a verdade, até o próprio vice-presidente dos Estados Unidos já disse, ele é um católico mais ortodoxo, ele disse assim que esses aliens existem sim, mas são demônios, manifestação demoníacas. E eu pensei nisso, eu fiquei pensando, precisamos estar prontos para defender a fé que nos foi entregue. Será que estamos prontos? Se hoje não tendo uma revelação bombástica dessa, muitas pessoas já abandonam a fé, estão enfraquecidas. Nós temos hoje pessoas, talvez boa parte das pessoas se dizem cristãs, não praticam o evangelho, não vão às igrejas. Imagina se houver um engano desse tremendo, e a Bíblia já fala do grande engano que haverá nos últimos dias, ou uma mentira, um grande engano, que os homens vão ficar confusos sobre a sua fé. Então Judas está dizendo aqui que a gente precisa, irmãos, estar preparados para batalhar diligentemente pela fé que recebemos, que um dia recebemos, que nos foi entregue. A ideia de a fé que nos foi entregue, que nós podemos usar uma figura daquele corredor de revezamento, que ele recebe ali um bastão, pensando em 400 metros, passa para um, corre mais 400 metros, passa para outro, até chegar ao destino final. Nós recebemos da igreja, desde os primórdios, 2000 anos atrás, nós recebemos da igreja uma missão. Foi colocado sobre cada geração um bastão para continuar carregando, e nós vimos que gerações do passado, elas fraquejaram muito e não carregaram esse bastão, como na Idade Média, que houve quase que uma morte do cristianismo ou da cristandade aparentemente, mas depois nós vimos esse bastão na mão de outras pessoas, trazendo avivamento, milhares de pessoas sendo convertidas, salvas pelo poder de Deus. Então alguns parecem que correm menos, mas Deus levanta outros que correm mais rápido, porque a obra deles será feita.
E nós temos uma mensagem, aqui Judas fala, a mensagem que nos foi entregue. E qual a mensagem que nos foi entregue? A mensagem que nos foi entregue é a mensagem mais poderosa do mundo. A mensagem que nos foi entregue é o que Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 16: porque eu não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós carregamos o Evangelho, que é o poder de Deus, nós carregamos essa força de Deus e a única saída para a humanidade. Mas imagina se algumas pessoas nesse contexto não serão de fato abaladas com essas revelações. Por quê? Ou, entre aspas, revelações, porque talvez não tenham fé genuína no Senhor, não entendem a palavra de Deus, não estão firmados no Senhor, e se agora já vacilam, sem luta, sem perseguição, sem engano, imagina quando vier a grande tribulação e a grande perseguição. Então, o que Judas está dizendo para nós aqui é que a gente precisa, versículo 3 de novo, ele está dizendo: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos. Uma palavra forte aqui: exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então Deus colocou em nossas mãos uma fé, uma verdade, e nós precisamos batalhar por essa verdade, batalhar por esse poder, ou essa verdade foi colocada em nossas mãos. E eu fiquei então pensando que a gente precisa primeiro, em alguns entendimentos aqui, o que a gente precisa primeiro entender é que existe uma batalha, irmãos, que a batalha é real. Parece que a gente vive num mundo que leva a gente a ter distrações, e o diabo vai colocando distrações e desvia as pessoas, que existe uma batalha, uma luta sendo travada. Efésios vai dizer, Efésios 6, veja lá, Efésios 6 versículo 12, ele vai dizer que essa batalha que está sendo travada, ele diz assim: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nos lugares celestiais. Existe uma batalha espiritual que a gente não vê, e de fato existem forças espirituais, de fato existem anjos e existem demônios, existem arcanjos e existem também potestades que estão travando nos ares uma batalha. Mas agora essas potestades dos ares começaram a se manifestar para a humanidade, porque o diabo tem a capacidade de transparecer qualquer figura que ele quiser, e no passado ele aparecia para alguns mais, em algum contexto, como um saci pererê, ou mais tarde aparecia como alguma ideia assim. Hoje a grande moda da humanidade, a ansiedade da humanidade é que de fato haja aliens. A humanidade está querendo isso, estão buscando isso, e serão enganados por demônios. Serão enganados por demônios, porque existe uma batalha espiritual. Existe uma batalha também que está sendo travada, a gente às vezes precisa entender isso, uma batalha na mente, uma batalha para conquistar a mente das pessoas. É a batalha, por isso que Romanos vai dizer, rogo-vos, Romanos 12, 1 e 2, o que diz? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável vontade de Deus. Uma batalha pela mente, ou seja, para conquistar a mentalidade das pessoas. Por isso que o Evangelho, ele muda a nossa mentalidade. Nós recebemos a mente de Cristo, nós temos uma nova forma de compreender as coisas a partir da mente de Cristo, da mentalidade de Cristo. Eu preciso ver a vida a partir da mentalidade de Cristo. Ora, se eu sou crente e vivo ainda na mentalidade do mundo, eu vou ser iludido pelo mundo, porque é uma batalha pela mente. Através de filmes, através de músicas, através de todas as culturas, existe uma batalha pela mente.
Eu vi um filme muito interessante, um filme cristão interessante, para a gente aprender uma lição muito boa. É um filme do fundador da Voz dos Mártires. Quem já ouviu falar da Voz dos Mártires? É um ministério que trabalha com pessoas que são martirizadas em países de perseguições, países que têm perseguições. E o nome dele eu não sei pronunciar direito, mas posso arriscar. É Richard Umbrind, mais ou menos assim o nome dele. E ele, quando ele se converteu a Jesus, a esposa dele era muito dura. Ela não queria saber de Jesus, porque ela era judia e eles sofreram muito, porque a Alemanha dizia que era cristã, né? A cristandade ali era perseguir os judeus, e ela odiava mesmo os cristãos, e ela não queria, mas ele teve um encontro com Cristo, mesmo também sendo judeu, ele se converte, ele tem uma experiência com Cristo, e a mulher começava a dar dificuldade para ele, trazer dificuldade, e um dia ele ia todo domingo depois na igreja, à noite, domingo ele ia na igreja, e a mulher queria passear, queria ir para os teatros, queria ir para o cinema, e um dia ele falou assim: eu vou com você no cinema, vou com você no cinema. E é bem interessante isso. E ele foi no cinema com essa mulher, e lá assistindo o filme, abraçadinho com ela, né? Bem romântico. Era um filme que escolheu, lá não sei o nome do filme, mas um filme bem romântico. E aí saíram todo feliz, ela toda abraçando, beijando ele. E quando ele saiu do cinema, ele foi chegando assim perto mas antes de chegar na casa dele, ele falou assim: peraí, bem, faz o seguinte agora você vai para casa, e eu vou sair, tomar umas bebidas, e eu vou procurar umas meninas, e eu vou levá-las para o motel, e vai ser uma festa. E ela: o que é isso, amor? O que você está falando? Eu vou fazer isso. Mas por que você está falando isso? Porque você não achou legal o filme que você assistiu? Você não achou lindo, aqui romântico, que aquele personagem deixou a esposa, depois se apaixonou por uma menina lá de rua, talvez, uma menina do mundo, e aí eu vou fazer a mesma coisa, não é maravilhoso? Ou seja, a gente não tem que viver, não é aquilo que nós ouvimos, não foi aquilo que foi dito para nós. Aí ela: não, bem, não. Aí deu um desespero nela, e ele falou: por isso que eu vou na igreja, porque lá eu ouço a palavra de Deus, e eu vou seguir o que a palavra de Deus me diz. Mas aí ela ficou um pouco ainda reticente, deu uma assustada, e no outro dia passou uma outra semana, alguns dias, ela falou: bem, vamos na festa de uma fulana, uma amiga dela, aquelas festas. E ele falou assim: eu vou. E foi na festa. Aí na festa ela começou a perceber que as pessoas estavam bebendo, uma mulher olhando para um outro homem, né, um homem casado, uma mulher vindo até ele, paquerando ele, e ele ficou ali tranquilo, e ela começou a ficar desesperada, ela começava a olhar, e ela começou a perceber que mundo que ela estava vivendo. Ela viu que a amiga dela saiu, deixou o marido ali, foi sentar para tomar um uísque com outro homem, e ela ficou olhando aquilo, e desesperada com aquilo, e ela chegou para ele e falou assim: bem, vamos embora. Ele falou: não está bom aqui? Vamos ficar mais aqui. Não está gostoso? Não, bem, pelo amor de Deus, vamos embora, e eu vou procurar o seu Cristo lá. Porque ela entendeu os princípios, que começou a aparecer no coração dela, que os valores que ela estava entendendo não tinha nada a ver. Então, irmãos, olha só como a cultura, entre aspas, como esses princípios vão invadindo a nossa mente. É uma guerra pela mente. Então a menina, o menino, alguém acha que é legal sair com um, sair com outro. Isso é a mentalidade do diabo para mudar a mente das pessoas. É uma batalha na mente. Por isso que Paulo fala: a gente precisa mudar nos transformar na nossa mentalidade. É uma guerra aqui dentro, ó. É uma guerra no mundo espiritual, que traz para dentro das mentes das pessoas, e é uma guerra até também agora já se manifestando, até uma guerra política, nas estruturas. E as estruturas nossas ainda têm alguma liberdade, mas algumas estruturas proibindo a pregação do Evangelho, como sempre aconteceu por toda a história do cristianismo. Algumas culturas condenando afirmações. Hoje, por exemplo, se você afirmar em alguns países que até foram cristãos, e você afirmar que Jesus Cristo é o único Senhor,
e Salvador, você pode ser preso, você pode dizer Jesus Cristo salva, mas você não pode dizer que só Jesus Cristo salva. Lei, política, ou seja, é uma guerra, há uma batalha. Por isso que se a gente não entende isso, a gente fica sujeito a apanhar ou sujeito a ser derrotado nessa batalha. Por isso que o apóstolo fala aqui, irmãos, vocês precisam exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, porque existe uma batalha. Se eu desconheço, se eu não sei, a batalha existe do mesmo jeito. Se eu não acredito que o diabo existe, que ele opera, fique tranquilo, porque ele acredita em você, ele vê você, mesmo que você não o vê, ele te vê, e ele quer destruir as nossas vidas. Se eu não acredito que ele é inimigo, ele acredita que é o nosso inimigo, e até nisso parece absurdo, já existem movimentos que querem criminalizar, se você falar, olha só, mal do diabo, de Satanás, porque já começou a se instalar, e até no Brasil já começou, uma igreja satânica. E se tem uma igreja satânica, e as pessoas vão lá adorar Satanás, se a igreja de Cristo começar então a falar mal dessa igreja, ela vai ser condenada por quê? Por crime contra a religião das outras pessoas. Então veja como uma estratégia diabólica. Por isso que a palavra vai dizer assim aqui, irmãos, nós temos que batalhar, porque a batalha existe. Agora, precisamos nos revestir para a batalha. Ou eu enfrento essa batalha com as armas que Deus me deu, ou eu vou só levar pancada mesmo. Nós precisamos entender isso. Veja, o pastor Flaviano pregou aqui uma mensagem séria aquele dia, é importante a gente refletir sobre isso mesmo. Eu às vezes fico refletindo a minha vida. Eu gostava, por exemplo, de filmes, até contei para alguns já, eu gostava de filmes bem violentos mesmo. Já como pastor mesmo, não gostava. Sabe aquele filme que... E aí um dia eu estou assistindo um filme daquele, e eu acho que o nome do filme era, vê se eu lembro aqui, os mais antigos, Cobra, eu acho. O cara deu um tiro, como não tem criança que eu posso falar, ele deu um tiro na testa do elemento, e o cérebro da pessoa bateu na parede. E na realidade, a gente queria ver o bandido morrer mesmo, porque tudo é preparado para isso. O bandido faz uma coisa ruim com alguém, e uma criancinha, mata a esposa não sei de quem, e aí o tempo todo a gente é levado a ficar pensando o quê? Mata. Enquanto não matar aquele bandido, a gente não fica feliz, não é? E naquele dia, quando eu vi aquele sangue explodindo na parede, o Espírito Santo falou no meu coração, é isso? Isso me agrada? E aí vem uma luta depois, para você se desfazer daqueles gostos que são contrários à vontade de Deus. Então, nós precisamos entender que a batalha existe, que o diabo está operando, e aí precisamos nos revestir para essa batalha de toda a armadura de Deus. É isso que o livro de Efésios vai dizer, depois, Efésios capítulo 6. Em Efésios, irmãos, essa carta é maravilhosa, porque já expliquei uma vez para os irmãos rapidamente isso, porque Efésios vai falando no capítulo 1, o que nós somos em Cristo, que somos amados, somos chamados, escolhidos antes da fundação do mundo. Ele vai descrevendo o que nós somos. No capítulo 2 ele vai dizer o projeto de Deus para nós, que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele vai descrevendo o que a igreja é, aonde a igreja está em Cristo, o que a igreja pode, como a igreja deve viver. E no capítulo 6 ele vai falar das armas que a igreja tem para enfrentar a batalha que é real. E no capítulo 6, a partir do versículo 10, vou ler aqui o versículo de número 10, o versículo 11, ele vai dizer assim, então, depois de escrever tudo, ele fala, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, e na força do seu poder. Olha de novo aí, fortalecidos no Senhor, e na força do seu poder. Ele está falando que a gente tem que viver na força do poder de Deus. Versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes
contra as ciladas do diabo. Revestir-se da armadura de Deus. Depois ele vai descrever, mais à frente, essas armaduras de Deus. E ele vai falar depois que a gente precisa calçar, a partir do versículo de número 15, ele vai dizer: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Veja, o Espírito Santo está revestindo um soldado para a batalha. Aqui é a figura de um soldado que tem escudo, e um soldado, versículo 17, que tem capacete da salvação, um soldado que tem espada, e a espada é do Espírito. E ele vai dizer que tudo isso tem que ser, essa vestimenta tem que ser com oração, com súplica. Então o Senhor está dando para mim e para você a armadura para a gente enfrentar isso, para a gente batalhar. Agora, mas se eu não entro lá no paiol, né, para buscar essas armaduras, se eu vou enfrentar o diabo de peito aberto, e a gente acha que pode enfrentar as coisas, eu sei o que é melhor para a minha vida, eu consigo, eu dei um jeito, eu sou capaz, e a gente vai enfrentar as dificuldades sem os escudos de Deus, é claro que a gente vai apanhar. É claro que vai apanhar. É claro que a gente vai sair moído, macetado. E pela graça de Deus, é claro que é graça de Deus, a gente pode ser salvo. E a palavra fala assim: salvo como que pelo fogo, sai meio machucado, meio estourado, meio quebrado, e chega lá porque é graça de Deus. Mas não é isso que Deus tem para nós. Deus não quer que a gente viva apanhando do diabo. Mas se a gente não veste o que Deus mandou vestir, aí a tua criança é como uma criança. Aí você fala para o menino, para a menina, para a criança lá: cuidado que ali tem pedra, sai. E ele fala: põe o sapato. Não, eu não preciso de sapato. Sai correndo no meio do espinho. O que vai acontecer? Você grita, você fala, mas ele vai se furar ou não vai? E por que com Deus é diferente? Se Deus manda a gente buscar a presença dEle, se Deus nos manda orar, se Deus nos manda nos vestirmos de fé, se Deus pede para que a gente se revista da sua armadura, se Ele dispensa essa armadura, se Ele comprou essa armadura por sua graça, pelo sangue do seu Filho, Ele fez isso, e Ele fala: vista, filho, mas o filho não veste. Vamos apanhar, vamos perder na mente, vamos ser fracos. Então, irmãos, o que a palavra está dizendo é que a gente tem que uma batalha, a gente tem que se revestir dessa batalha. A gente tem um poder para enfrentar essa batalha. 2 Coríntios capítulo 10, olha que texto interessantíssimo. 2 Coríntios capítulo 10, o versículo de número 3 até o verso 6. 2 Coríntios 10, de 3 a 6. Olha o que ele vai dizer: porque embora andando na carne, e aqui andando na carne é na carnalidade, é na nossa vida comum, andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia, as armas, versículo 4, as armas da nossa, o que está escrito aí? O que é milícia? Guerra. As armas da nossa milícia, ou da nossa guerra, continuando lendo, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento e obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. O que o apóstolo Paulo está falando é que ele, para disciplinar a igreja, ele não usaria armas carnais, mas armas espirituais. E nós temos armas que são poderosas em Deus para destruir fortalezas e sofismas. Aqui a linguagem é: a palavra de Deus tem poder de quebrar as fortalezas, a palavra de Deus tem poder de destruir sofismas. O que é um sofisma? O sofisma é uma construção mentirosa, uma construção filosófica. Os filósofos sofistas, eles partiam de uma primícia falsa e construíam uma conclusão aparentemente verdadeira.
Então, é uma espécie de enrolação pela língua. Os políticos são muito sofistas, conseguem isso aí. Tem que ser sofista mesmo. Nem todos, mas muitos sofistas. E Paulo está dizendo que a palavra de Deus destrói sofismas, destrói mentiras, destrói estruturas mentais que nos foram criadas na mente, como voltando lá, porque o diabo trabalha na mente, e vai trabalhando através de tantas coisas, de cultura, de filmes, de pensamentos negativos, de pensamentos suicidas, e de tantas coisas que nos foram colocadas, de palavras malditas que nos foram lançadas, como eu disse para vocês, pessoas que disseram talvez para um ou outro: você não presta, você não vale nada, você não vai servir para nada. Quantas meninas que estão no mundo hoje de prostituição, muitas ouviram dos seus pais: você só serve para prostituição, você não serve para nada, você é uma vagabunda. E essas palavras o diabo vai usando e vai construindo estruturas mentais, e a pessoa acha que não pode escapar disso. A pessoa acha que precisa daquilo. São os jogos, são os vícios, todas essas coisas são estruturas que vão sendo construídas em nossa mente. Mas a Bíblia diz assim, que a palavra de Deus, as armas de Deus são poderosas para destruir isso. A oração é poderosa para destruir isso, entendeu? O que Deus dá é poderoso. A palavra de Deus, quando entra, ela quebra tudo. A palavra de Deus, quando entrou lá, quando Lázaro estava morto, né? Lá, a palavra de Deus entrou pelo túmulo de Lázaro e entrou e destruiu a morte. A palavra de Deus entrou por aquela escuridão e destruiu a morte. A palavra de Deus é que pode reconstruir todas as coisas. Então nós temos que usar a palavra, nós temos que usar a oração. Essas são as armas que Deus nos deu, irmãos. E nós temos que também crer que existe uma batalha, que nós precisamos ser revestidos da batalha, e que nós estamos, pela palavra, capacitados para enfrentar essas lutas. Alguém disse assim para uma pessoa: então, quando você vir então esses OVNIs, ou vocês virem esses ETs, o que você fará? Muitos estão, quando vêm, falam assim: em nome de Jesus, sai, e ele desaparece na hora, porque são demônios. Mas se a pessoa está apaixonada por aquilo, está esperando aquilo, ela vai ser abduzida, ou ela vai ser tomada, ou ela vai ser possuída, e ela vai acordar depois, nem sabe o que aconteceu, e teve uma experiência. É a mesma coisa que acontece quando você expulsa demônios de pessoas. Ele acorda depois, nem sabe direito o que aconteceu, porque estava tomado. Então, irmãos, nós temos que usar as armas de Deus, e nós estamos prontos para isso, porque o Senhor nos preparou para isso. Mas nós temos que nos revestir disso tudo, amém, irmãos? Cada geração enfrentou as suas lutas. As gerações que foram perseguidas da igreja, que foram cerradas, mortas nos coliseus, as gerações que foram queimados porque creram na palavra, as confusões teológicas e religiosas, de que houve morte, quando o catolicismo matou e queimava os reformados, depois a revolta dos próprios reformados e de alguns príncipes reformados que matavam também depois, e todas essas gerações, os católicos, em todas as gerações, Deus preservou aqueles que são fiéis. E na geração dos falsos ETs, Deus vai preservar aqueles que são fiéis, amém? A fé não vai ser abalada. Então, quando o Spielberg diz assim: não, a fé da igreja vai ser abalada, de que igreja ele está falando? Da cristandade, da aparência. Mas a fé do Filho de Deus vai ficar mais claro. Foi exatamente, vai revelação. Por último, irmãos, ele fala assim: batalhar, volta lá para Judas 3, não vou demorar muito, embora esteja demorando, mas é uma palavra muito importante para vocês e para todos nós. Judas 3 de novo. Ele fala: batalhardes como? Diligentemente. A batalha tem que ser batalhar diligentemente. Sabe o que significa diligentemente? Tem a ver com um trabalho zeloso, tem a ver com zelo, dedicação, trabalhar numa entrega total. Diligente, zeloso, é uma pessoa que trabalha numa entrega total. O serviço de Deus tem que ser feito numa entrega total. Olha o que a palavra fala, como é assustador o que a palavra fala em Jeremias 48, versículo 10. Vamos ver lá? Jeremias 48, versículo 10.
como a palavra fala, que se a gente servir ao Senhor de forma relaxada, olha o que a palavra diz. Vamos lá? Dá para achar no texto aí? Senão eu acho aqui na Bíblia. Jeremias 48, versículo 10. Diz assim, olha: maldito aquele que fizer a obra do Senhor, como? Relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Maldito aquele que tem uma espada e não quer tirar a espada. Maldito aquele que quer servir a Deus, mas de forma relaxada. Não é sério isso aí, irmãos? Não é pesado para nós que somos pastores, mas para toda a igreja, não é pesado isso? Fazer a obra de Deus relaxadamente. E pelo contrário, o que a orientação do apóstolo é que a gente tem que fazer a obra de Deus diligentemente. Fazer a obra de Deus com um trabalho árduo, pesado, incansável, um trabalho sério, zeloso. A palavra zeloso nesse sentido é uma ideia de alguma coisa cuidadosa, fervorosa. A obra de Deus tem que ser feita de forma fervorosa. Eu vou servir com forma fervorosa, de forma séria. A gente tem que se entregar. Nós nos entregamos a Ele. Nós dissemos que queríamos segui-lo. Ele disse: se alguém quiser, venha e segue-me. E nós dissemos: queremos, vamos seguir-te. Então a gente tem que fazer a coisa séria. Irmãos, não é verdade que se você contrata alguém, ou se você chama alguém para trabalhar na sua empresa, alguns irmãos aqui têm facção, ou têm empresa, ou já tiveram algum trabalho, você chama alguém lá, e ele vai trabalhar relaxadamente, qual que é o seu conceito daquela pessoa? E por que para Deus pode ser relaxado? Por que a gente a gente tem mais temor do patrão do que o temor de Deus? Por que a gente teme mais a autoridade humana do que Deus? E Jesus falou assim: vocês não devem temer aqueles que matam o corpo, mas não pode fazer nada com a alma. Vocês devem temer aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. E quem pode matar o corpo e lançar a alma no inferno? Deus, que tem poder sobre todas as coisas. Mas a gente teme o homem, a gente teme o patrão, a gente teme tantas coisas, mas não faz as coisas de Deus de uma forma relaxada, irmãos. O Espírito Santo tem colocado muito forte isso no meu coração. A vida toda eu sempre falo: Senhor, eu preciso viver de uma forma íntegra diante do Senhor. A gente precisa ser apaixonado pela obra do Senhor. Jesus vai dizer isso. Dá uma olhada em João 2,17. A palavra vai dizer sobre Jesus, que Jesus tinha zelo pela casa de Deus. A mesma palavra, zelo, diligente. João 2, versículo 17. Está lá, né? Lembrou-se os seus discípulos que está escrito, quando Jesus vai lá e limpa a casa: o zelo da tua casa me consumirá. Jesus era zeloso pela casa dele. Romanos capítulo 12, versículo 11. Romanos 12, versículo 11. Olha o que o apóstolo fala sobre o serviço no Senhor. Romanos 12, 11. Ele vai falar assim: no zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. O que é remisso? Demorado? É para Deus, então, eu vejo. A gente fala assim: amanhã eu vou, depois. Para Deus é assim. Ele está falando: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos. O que é fervorosos? O que tem a ver com ferver? Quando você ferve a água, a gente tem que ter o coração fervendo para Deus, aquilo que nós cantamos. Sejam fervorosos. A coisa mais simples que vai fazer no reino de Deus e na igreja, a gente tem que fazer com fervor. Não só a pregação, a adoração, qualquer coisa tem que ser feito com fervor, porque esta é a obra de Deus. Nós trabalhamos na casa de Deus, nós trabalhamos na lavoura de Deus, nós trabalhamos no reino
de Deus. Então isso tem que encher a nossa vida de alegria, de responsabilidade. E hoje é uma palavra, quando a palavra fala do zelo, você trabalhar intensamente pelo Senhor, no contexto da nova geração e do Brasil, essa palavra fala trabalhar, a pessoa não gosta. Sabia, né? Nós estamos com uma dificuldade de achar gente para trabalhar, porque muita gente não quer mais trabalhar. E quando você fala, vamos trabalhar, irmãos, espera aí, não, eu vim para a igreja não é para trabalhar. A gente começa a assimilar a questão do mundo. Eu venho para relaxar. Eu tive uma semana tão tensa e eu vou lá para descansar, ouvir uma boa palavra. Eu vou lá para ser cuidado. Eu vou lá para buscar as bênçãos. Hoje tem bênção para mim lá. Eu vou lá buscar a bênção. E quando se fala assim, irmãos, nós temos que trabalhar ardentemente pela obra de Deus. Aí o pessoal já começa, espera aí, porque trabalha ficou uma coisa pejorativa. No reino também, irmãos. As pessoas dizem assim, o pastor diz, vamos trabalhar, irmãos, vamos evangelizar, vamos cuidar dos pobres, vamos limpar a igreja ou reformar, vamos construir, vamos avançar. A pessoa fala, mas que cansativo, isso é ativismo, a pessoa só pensa em atividade. E aí as igrejas que dizem, vem para cá, vem descansar, vem relaxar, vem que você vai ter o que é teu. E olha, cuidado que vem para ver o que é teu, porque o que é nosso pode ser uma... Mas vem, que vai dar tudo bem, vem. E aí as pessoas estão, não estou dizendo sempre, mas se aglomerando em igrejas que não falam mais de trabalho, de missão, de céu, de inferno, de responsabilidade, de serviço. Antigamente cantávamos aquele hino, até pedi para a Gleice, mas não conseguiu tirar ainda. Vamos nós trabalhar. Somos servos de Deus. Quando se cantava isso nas gerações dos anos 60, o pessoal do campo, do sítio, sabia que era trabalhar, porque ele levantava que hora para trabalhar, Jessé? Quem já trabalhou no sítio aqui? Quem mais trabalhou no sítio aqui? 4 horas da manhã, 4:30 da manhã, e já saía para trabalhar, e trabalhava intensamente. Então, quando aquela música entrava, vamos nós trabalhar, o pessoal já sabia o que estava falando. Mas hoje, trabalhar, trabalhar, vamos descansar. Então, irmãos, precisamos rever essas coisas, porque trabalhar para Deus é uma bênção e gera bênção. Mateus 6,33 fala o quê? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, ou essas coisas vos serão acrescentadas. Também a palavra diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, sede firmes e abundantes, sempre constantes, na obra do Senhor, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Obra é o que, irmãos? O que é obra? Trabalho, obra, servente, trabalho na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, não é vão. Concluo para dizer para os irmãos o seguinte: você sabe por que às vezes a gente está tão sempre envolvido em um monte de problemas e um monte de dificuldades? Não que todos não tenham, é porque a gente está vivendo para nós mesmos. A gente tem que morrer para nós mesmos, falar, vou trabalhar para o Senhor, eu vou cuidar do Senhor e Deus vai cuidar de mim. Não estou falando de uma forma irresponsável, não, eu sei que nós temos que trabalhar e tudo mais, mas você vai colocar o coração no Senhor. E se a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a palavra diz, estas coisas vos serão acrescentadas. Por quem? Pelo Senhor. Entendeu? Imagina você um pai que vai ver um filho que batalha o tempo todo, ou uma mãe, um filho que te ama, um filho que faz tudo, e você tem um trabalho, ele é o primeiro a chegar, o último a sair, o filho te elogia, o filho te reconhece, e o filho vem para você e fala, pai, agora eu preciso que o Senhor me dê um aumento. Você vai dar. Agora um filho que reclama o tempo todo, não é complicado? Da mesma forma, irmãos, não é que é uma troca, mas à medida que eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida de mim. Isaías fala assim, 64, versículo 4, eu creio que é 64, 4,
nunca se ouviu além de ti um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Já imaginou um Deus que trabalha? Um Deus que batalha por nós, mas quando nós batalhamos por Deus, quando a gente fala, não, eu vou fazer o reino de Deus é a primeira coisa. O chamado hoje para a igreja, irmãos, para as nossas vidas é: o reino de Deus é o primeiro na minha vida e na sua vida? Ou é uma coisa que eu faço só no final de semana? Ou Cristo é tudo na minha vida? Servi-lo, amá-lo, obedecê-lo, cumprir a sua vontade. Quando eu faço isso, Deus vai me abençoar de múltiplas formas. Então, o que estamos fazendo, como estamos fazendo a obra de Deus? Relaxadamente? Eu tenho que perguntar para mim isso. Cuidado, faça a obra de Deus zelosamente. Temos consciência da batalha que vivemos ou estamos ainda iludidos com as distrações do mundo? Não sou nada contra a Copa, também já gostei, né, e gosto de futebol, mas as distrações do mundo. O mundo em guerra, em fome, os cristãos sendo mortos, praticamente metade daqueles países que estão na Copa mata cristão, persegue cristão, e a gente está lá numa grande... Estou dizendo que você não tem que fazer. Está vendo o que vai tirando? Os espetáculos, os shows, as atrações, e a gente vai achando que o mundo é isso. E o mundo não é isso. Aí a nossa vida está cada vez pior, as lutas, as dificuldades, a gente está vivendo a distração no engano. Quando acordar, já é tarde demais. Por isso que a gente tem que lembrar, existe uma batalha, existe um inimigo. Vou falar em nome de Jesus para você que está aqui, você que está me ouvindo. O inimigo veio senão matar, roubar e destruir. Enquanto ele não destruir e te matar, ele não vai estar feliz. Mas Jesus falou, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos servir ao Senhor. Vamos servir ao Senhor. Eu não posso ir, eu posso enviar. Eu não posso ir na África, agora na Nigéria. Na Nigéria estão matando, às vezes 100 cristãos são mortos dentro da igreja. Igreja evangélica, igreja católica, tendo uma cruz, eles entram lá e matam. O que a gente está fazendo por eles? Não podemos ir lá, mas podemos enviar uma oferta, podemos orar, podemos chorar. Ou seja, é hora de trabalhar, irmãos, porque Jesus está voltando e Ele quer encontrar os trabalhadores com as lâmpadas acesas, Ele quer encontrar os trabalhadores trabalhando, porque nós vivemos agora, nós temos que trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém poderá mais trabalhar. Vamos trabalhar e vamos servir ao Senhor, amém? Com fervor, coloca fervor de novo no seu coração. Se você já foi uma pessoa fervorosa ou fervoroso, e você sentiu que não tem mais nenhuma paixão no seu coração, põe fogo de novo. Põe fogo ao pregar, põe fogo a falar, põe fogo na adoração. Desperte o seu coração e fala, Senhor, eu quero ser desperto, eu quero ter amor para ir na igreja, eu quero ter alegria para ir na igreja, eu quero ter a mesma alegria, talvez alguns quando se converteram tinham isso, né? Eu quero ter aquele mesmo fogo, aquela alegria. Eu não vejo a hora de acontecer domingo ou quarta-feira, é uma vigília, eu ia, há muitas pessoas que estão me ouvindo e já viveram isso, queriam passar a noite orando, adorando, gostava daquelas rodas de canções, tocando violão, adorando a Jesus, 3, 4 horas, adorando Jesus, lendo a Bíblia, e as coisas foram passando, o vazio foi entrando, e depois do vazio vem a morte, vem o fracasso, vem a frieza espiritual, e o vazio. Que a gente acorde, amém? Vamos orar. O Espírito Santo está nos falando hoje aqui, pela sua palavra. Vamos batalhar, irmãos, diligentemente, pela fé que nos foi entregue. Não vamos deixar esse bastão cair. Vamos correr, vamos saltar as muralhas, vamos em frente pela força do poder do Espírito Santo de Deus. Não seremos, diga isso para o seu coração mesmo, não serei uma geração que não vou deixar um legado para minha casa, para minha família, para os meus filhos. Eu vou levar esse bastão no nome de Jesus.
Eu vou carregar essa verdade, essa palavra. A minha geração será uma geração conhecida de uma grande manifestação do poder de Deus. Eu não vou ser a geração da idade das trevas, eu não vou ser a geração da frieza espiritual. Se depender de mim, pela graça de Deus, eu vou trabalhar, eu vou servir, eu vou fazer não a força que é em mim, mas a força de Deus em mim, não a minha capacidade, mas a capacidade que a graça produz no meu coração, no nome de Jesus.